Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar a perfeição, grande objetivo que o Pai impôs a cada um de nós na nossa criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando. Particularmente no estudo da noite de hoje, para que nós consigamos extrair novas boas resoluções, visões mais amplas, mais profundas da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo Espírita, o capítulo 6 da vida espírita, e hoje nós vamos abordar o último tema do nosso capítulo 6, que é a comemoração dos mortos funerais. Para que a gente consiga direcionar as nossas leituras, os nossos comentários, eu vou lembrar aos irmãos uma questão colocada anteriormente, que foi dirigida ao orientador, ao espírito orientador, no sentido de esclarecer como os espíritos se comunicam. É a questão de número 282, Kardec questionou como os espíritos se comunicam entre si, e o nosso orientador deu uma resposta que nos permite extrapolar. Ele diz, o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Este fluido é o veículo da transmissão de seus pensamentos. Então, o orientador deixa claro, para mim pelo menos, que a forma de comunicação entre os espíritos, e efetivamente ele está falando de espíritos desencarnados, porque nós estamos falando da vida espírita, é a transmissão do pensamento. Eu gostaria de extrapolar esse conceito e estender esse entendimento para todos nós, inclusive os encarnados. É óbvio que, uma vez encarnados, o mecanismo de transmissão dos pensamentos fica um pouco mais dificultado, porque o corpo físico, nós já vimos, é um grande obstáculo para o espírito livre. O espírito livre tem mais possibilidades, mais capacidade de se comunicar livremente. A gente encarnado fica um pouco mais limitado. Mas essa ideia é fundamental. Os espíritos comunicam-se entre si por transmissão de pensamento. Uma coisa, é um conceito que a gente admite, em determinados casos a gente até constata, dependendo do grau de intimidade, do tempo de convivência, as pessoas se comunicam até sem palavras, no ambiente doméstico ou em pessoas muito afins, muito íntimas. A gente pode dizer grosseiramente que elas conseguem captar o pensamento da outra. Isso é importante, eu estou fazendo essa ênfase, porque em todas as nossas leituras nós vamos ressaltar esse aspecto, o aspecto lembrança. Nós vamos tratar de comemoração dos mortos funerais. Então, aqui nós temos esse aspecto, a lembrança, como um ponto fulcral, é um ponto central, é o eixo da nossa discussão. Vamos lá então. Questão de número 320. E o Kardec pergunta ao orientador: sensibiliza os espíritos
o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra, alcança, sensibiliza, alcança os espíritos errantes, né? A lembrança daqueles que foram caros, que lhes são caros, aos quais ele dedica a afeição. E aí o orientador responde assim: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato, a lembrança dos queridos, lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, se estão em sofrimento, serve-lhes de lenitivo, de remédio, de consolação. Aqui eu já vou me deter para fazer ênfase nisso, né? A lembrança, né, daqueles que mudaram de plano, daqueles que desencarnaram, né, funciona, né, como um reforço fluídico, como um incentivo, né? Então ele diz, olha, para aqueles que já estão em felicidade, que já se encontram bem, né, aumenta esse bem-estar. E para aqueles que estão mal, né, que estão em momento de sofrimento, serve como um apoio, como um remédio, como um consolo, uma consolação. Né? Então, essa lembrança é essencialmente benéfica, seja qual for o estado em que se encontre o espírito na erraticidade, sofrimento ou infelicidade, em alegria. Questão 321. Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos, recente, agora nós comemoramos, né, dia 2, o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Isso lhes agrada, ir ao encontro dos seus queridos que vão aos cemitérios orar por eles? E aí o orientador responde assim: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos. Dirigem seus pensamentos. Como o fazem noutro dia qualquer. Então aqui, dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Ele diz, olha, os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem em qualquer outro dia. Não é por ser o dia 2 de novembro, consagrado aos finados, aos desencarnados, né? Não é porque nesse dia que é diferente. Toda a vez que nosso pensamento se dirige a um querido desencarnado, o alcança e ele atende, né, independentemente do dia. Acodem nesse dia como noutro qualquer, e acodem ao chamado dos que lhes dirigem seus pensamentos. O nosso pensamento, a gente chama isso de evocação ou invocação, o nosso pensamento funciona como uma força atrativa, uma força atraente, né, para que o espírito errante venha até nós. E aí o Kardec desdobra em duas outras questões. Duas outras questões. Ele, nessa mesma direção, no dia de finados. Ele pergunta assim: mas o dia de finados, é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Existe algum aspecto, né, que dê essa característica de dia especial ao dia de finados? E aí o orientador responde assim: nesse dia, o dia de finados, em maior número, se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios. Porque os espíritos se reúnem em maior número nos cemitérios? Porque então
também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Aqui, uma vez mais, o orientador ressalta o aspecto ligação, vamos dizer assim, pessoal, né? Então não é o fato de uma grande multidão estar reunida nos cemitérios orando pelos seus queridos que atrai, né, um maior número de espíritos, né? Não é a quantidade de pessoas, é a evocação, né? É o pensamento dirigido que os atrai. E ele ressalta, os espíritos não vão lá assim, pura e simplesmente porque tem muita gente orando. Eles vão lá porque são chamados pessoalmente. Ele diz, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, aqueles que os lembram, que pensam neles. E aí, o segundo desdobramento da pergunta. Sob que forma aí comparecem os espíritos errantes? Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E aí o orientador responde, sob a que tinham quando encarnados. A pergunta é, sob que forma eles aí comparecem? E aí o orientador responde, sob a forma que tinham quando encarnados. Vamos lembrar que o espírito, né, ele, dentro do orbe, dentro de um determinado globo, dentro de um determinado planeta, ele agrega em si fluidos compatíveis com a sua natureza. É o que nós chamamos de perispírito, corpo perispirítico, existem outros nomes, mas é o que Kardec denomina originalmente de perispírito, né? Os fluidos que compõem o corpo, né, semimaterial do espírito. Se nós pudéssemos ver, se tivéssemos a capacidade da vidência, todos nós, alguns têm, outros não, nós veríamos todos os nossos afetos desencarnados tais quais eles eram. Então nós veríamos com a mesma feição. Relatam alguns, né, que têm essa capacidade, que essa visão, né, se dá melhorada, inclusive. Alguns rejuvenescem, ficam mais jovens, né, mais bonitos, vamos colocar assim, né, não tão desgastados como nós velhos, né, quando se apresentam aos seus entes queridos, se apresentam remoçados, né. Então a pergunta do Kardec é nesse sentido, né? Como é que eles seriam visualizados, como é que eles seriam vistos, melhor dizendo, como é que eles seriam vistos, se isso fosse possível? A mesma aparência. O perispírito teria a feição do último corpo que ele utilizou, né? A mesma estampa, sob a forma que tinham quando encarnados. E aí, facilmente seriam reconhecidos, né? Para nós que apoiamos toda a nossa experiência de relação muito em cima da visão, né? Isso nos permitiria distinguir os indivíduos, os espíritos, né? As individualidades. Né? Questão 322. E os esquecidos, e os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Aqueles que, como ele diz, não são lembrados, os túmulos ficam lá, sozinhos, né, abandonados, né? Eles têm algum pesar, sentem tem algum sentimento de pesar por não terem sido lembrados?
A questão que Kardec coloca é essa. E aí o orientador responde assim: que lhes importa a Terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhes vota a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. E aqui eu gostaria de reforçar novamente a ideia. Quando ele diz assim, olha, que lhes importa a Terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos, ou seja, a ligação dos espíritos desencarnados não é com o planeta, é com as criaturas que ele ama e que ficaram para trás. Então, se essas criaturas já não se lembram mais deles, eles já não os evocam pelo pensamento, né? Eles não se sentem mais ligados ao planeta, porque não há afeição lá atrás, né? E desta forma ficam livres para gozar o universo. Não ficam mais prisioneiros, cativos das relações afetivas que mantêm na Terra. Já não existe mais relação afetiva, eles estão livres para gozarem o universo. E o Kardec faz outra pergunta praticamente em cima disso. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por eles faça essa pessoa em sua casa? A questão colocada é a seguinte: é mais importante você visitar o túmulo ou você fazer uma prece, né, pela pessoa que desencarnou? E aí o orientador responde assim, a sabedoria enorme: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, o Kardec tenta extrair dele, né, do orientador, o que é mais importante, a visita ou a prece. E ele diz, olha, a visita em si é só uma expressão da lembrança. Né? Ele diz, é um fato exterior, uma exteriorização, melhor dizendo, de um fato íntimo, de um fato interior, de uma coisa que acontece dentro dele. Né? Ele vai ao lugar como se fosse um apoio para que ele tenha uma lembrança mais viva, vamos colocar assim. Né? E aí ele remata, diz, ó, o importante, né, é a prece. Não há, vamos dizer assim, o que escolher, né, visitar ou fazer prece. Ele diz, o importante é a prece. E não interessa se feita ao pé do túmulo ou se feita dentro do seu quarto, na sua casa. Né? Essa prece santifica a lembrança. Essa prece santifica o ato da rememoração. E não importa onde ela é feita. Não faz diferença. O que faz diferença é o estado do coração. Se ela é feita com todo o sentimento, com todo o coração. Questão 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Aqueles que são homenageados, né, com pessoas cuja vida teve uma grande significação para a coletividade, né? Eles comparecem a essas inaugurações e sentem prazer nisso, sentem alguma satisfação nisso. E aí o Kardec, o espírito orientador, responde assim: muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém,
menos os sensibiliza à homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Eu sempre costumo, é uma ideia que me ocorreu, não sei se é minha mesmo, mas eu digo assim, existem bilhões, vamos colocar assim, vou botar um número estratosférico, existem bilhões de individualidades, bilhões, né? Um número enorme de espíritos que constituem individualidades. Nós conhecemos um Franklin, nós conhecemos um Roosevelt, nós conhecemos pessoas que gravaram seu nome na história pela posição social que ocuparam, pelos atos que adotaram, pelas descobertas que fizeram, né? Mas eles não são únicos que fizeram coisas importantes. Todos os seres da criação fazem coisas importantes. Que não seja para a humanidade, mas que seja para uma pequena coletividade, para a família, né? para um grupo de pessoas com as quais ele convive e que ele beneficia, né? Com a sua sabedoria, com a sua bondade. Então, nessa resposta que o Kardec obtém aqui, né? Está contida a minha, vamos dizer assim, a minha premissa, a minha máxima, né? Todas as criaturas têm história e constam da história, né? Na medida em que aquelas pessoas com as quais ela conviveu guardam dela uma memória, guardam dela uma lembrança. Então, cada um de nós que não vai ter o seu nome escrito num livro de história está gravado na lembrança de alguém, no afeto de alguém. E é isso que ele diz. Ele diz, olha, mais importante, e ele trata daquelas pessoas que estão sendo homenageadas, mas eu acho que o Espírito abre no geral, o mais importante não é a homenagem, mas a lembrança que se guarda delas, né? A lembrança que deles guardam os homens. Então, não é a estátua na praça pública a coisa mais importante, mas o que vai na nossa lembrança em relação àquela pessoa. E vamos dizer assim, nessa direção, né, muita gente humilde é mais importante, né, para mim do que grandes vultos da história. Então, pessoas com as quais eu convivi, que eu usufruí da amizade, que eu tive aprendizado, né, acabam se transformando em pessoas mais importantes do que os nomes pomposos que a gente cita, né, que vêm dos livros de história, que eu não conheci, que eu não vi, né, de quem eu não tenho lembrança. É isso que eu gostaria de colocar para os meus irmãos, a maneira como eu vejo. Essa resposta eu acho maravilhosa porque ela dá importância a todos os seres da criação, na medida em que a lembrança que a gente tem das criaturas é o que estabelece a existência delas, a vivência delas, a história delas, né? Então, eu gosto dessa resposta por conta disso. Vamos dizer assim, é extremamente animador saber que nós não somos anônimos, que nós não passamos em branco por não termos o nosso nome escrito num livro de história, num fato relevante, socialmente relevante, né? Todos nós temos importância para aqueles que nós convivemos, porque nós ficamos lá, né, gravados na lembrança das pessoas com as quais nós vivemos, né, com as quais nós fazemos as nossas trocas de experiência, de afeição e tal. Questão 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material
constitui indício de inferioridade do espírito? E aí o orientador responde assim: a afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Que importância dar aos aspectos materiais se a alma se elevando vai encontrar todos aqueles que lhe são afeiçoados? O lugar não tem nenhuma importância a mais, né? É essa a colocação que ele faz. E isso é uma, vamos dizer assim, uma característica que demonstra uma ligação material, né? E toda ligação material é um sinal de uma certa inferioridade, né? Esse desligamento do material é o desejável, né? E aí Kardec desdobra essa questão. Ele faz uma pergunta em cima dela e ele diz assim: e deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Aquele ato ou de sepultar todos num jazigo, num determinado lugar, todos juntos, né? Ou de, em havendo sepultamentos separados, e se reunir as ossadas, os restos mortais, os despojos, né? Em um determinado momento, em uma determinada sepultura. Filhos e mães, maridos e mulher. Essa questão que ele coloca. E ele pergunta objetivamente: é fútil? É futilidade? E aí o Espírito responde: não, não é futilidade. Ele diz: é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, não é importante para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Então, o nosso orientador não condena a prática, né? A pergunta do Kardec: é fútil? E o Espírito: não, de forma alguma. Né? É uma demonstração de carinho, de atenção, né? De manter a união, vamos dizer assim, da família. Muito embora isso não interesse aos desencarnados, não seja para eles importante e relevante. Mas para os encarnados, né, é importante, é relevante. E ele diz: é piedoso. Né? Ele diz: essa reunião é útil aos homens. Ficam mais concentradas as suas recordações. Estão todos no mesmo lugar. A criatura olha para o jazigo como a morada de sua família, vamos dizer assim. Né? Questão 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? O desencarnado sente alguma comoção, sente alguma emoção ao ver, né, os seus despojos, os seus restos mortais recebendo honras? E aí o orientador responde: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado, livre das vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficar sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. E aí resume: é que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo.
são aqueles que nós dizemos ainda têm uma ligação material muito forte, um apego, um interesse material muito forte. Né? Aqueles que já conseguiram elevar o seu espírito entendem o quanto é fútil e desnecessário essas honrarias. Né? Trata-se de um corpo desprovido de alma. Né? É simplesmente um resto material, né? Aquilo que se homenageia. Quando a efetiva homenagem está na lembrança que se tem da pessoa. Né? Aquele filme que passa na nossa cabeça toda vez que a gente se despede de um ente querido, revivendo momentos felizes, né? Repassando. Isso é importante. Né? As honrarias, vamos dizer assim, é tudo pro forma. Né? Formalidades convencionais da nossa convivência. É social. Né? A lembrança, a prece, né? Isso faz diferença para o espírito errante. Questão de número 327. Kardec questiona: o espírito assiste ao seu enterro? E aí o orientador responde assim: frequentemente assiste. Mas, algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. O Kardec desdobra. Eu vou ler para a gente comentar depois. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Quando é muita gente, ele fica lisonjeado com isso, se considera prestigiado. E o orientador responde assim: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Se ele ainda tem esse apego material, é natural, né, a lisonja. Né? Se ele está ligado em outras coisas, né, nas relações que ele tinha, nas pessoas queridas que ele deixa e tal, essa lisonja desaparece. E aí ele se sente muito mais, vamos chamar assim, amado do que prestigiado. Né? Ele diz: depende do sentimento que as anima. Né? Se ele olha em derredor e vê todos os entes queridos ali, né, ele se sente fortalecido, se sente amado, se sente querido. Diferente daquele outro que acha que as muitas pessoas presentes no seu... Né, é um sinal de prestígio pessoal ou coisa que o vale. Não está ligado ao sentimento, mas ao aspecto social e tal. Eu gostaria de voltar aqui atrás para também reforçar uma ideia. O espírito assiste ao seu enterro e aí o irmão diz assim: frequentemente assiste, ou seja, é muito comum. Algumas vezes, por estar em perturbação, ele não dá conta do que se passa, ele não se apercebe do que está acontecendo. Né? Não tenha a consciência do que está acontecendo, mas ele está presente. E aí, um comentário breve, né? O que a gente vê normalmente nos velórios, né? Em determinados casos, inclusive, é um desvio de atenção danoso para o espírito. Porque as pessoas, ou porque não tem uma ligação muito grande, ou porque, por diversos motivos, né, até tendem a assuntos que não guardam nenhuma relação com o momento delicado que o irmão passa, aquele desencarnante. Então, a gente tem visto, né, pessoas se comportando de uma maneira inadequada para o momento, né, numa ocasião como essa. Porque as pessoas se esquecem que a alma desprendida do corpo, né, e
esse desprendimento do corpo muitas vezes demora bastante, né? Ela está presente. Então, quando o irmão diz assim, frequentemente assiste, ele está dizendo, olha, na maioria dos casos, a ligação ainda está lá. Ainda não foi completamente desfeita, né? E nós temos narrativas do André Luiz, né, nesse sentido, do irmão que estava lá acompanhando o seu próprio sepultamento e tal, né? E vendo exatamente esses fatos que eu estou relatando, as conversas paralelas, né? As coisas todas que são incompatíveis com o momento. O momento é um momento delicado, é um momento de transição, né? Em que a oração e o bom sentimento e o bom pensamento contribuem, né, para o irmão desencarnante ter um desligamento e um acolhimento adequado, né? Se todos concentrarem a sua atenção nessa direção, facilita demais a transição do nosso irmão desencarnado, né? Então, esse aspecto eu estou solenizando porque reflete diretamente na nossa conduta, né, nessas ocasiões. A gente tem que lembrar que está ali, né, para orar, para levar o nosso apoio, nossa ajuda àquele que está fazendo a transição, que não é fácil, né? Voltar ao plano espiritual, desligando-se do corpo, não é um trabalho fácil, né? E no estado de perturbação que ele está, não tem consciência plena disso, toda essa carga, né, vamos dizer assim, fluídica que não contribui, prejudica. Então, as conversas, os desvios de atenção, a falta de oração, né, tudo isso está em prejuízo ao nosso irmão que está fazendo a transição. Quando nós formos a um velório, sejamos comedidos, oremos, né? Puxem as boas lembranças, aquelas que trazem sorriso aos lábios, como uma forma de estimular o nosso irmão, né, com otimismo, com coragem, né, para o momento que ele vai enfrentar logo na sequência. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? E aí a resposta do orientador ela é constrangedora. Ele diz assim, quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos dos seus, se lhe patenteiam, ficam visíveis, ficam claros, se lhe patenteiam. E a decepção que lhe causa a rapacidade é a ambição, e a decepção que lhe causa a ambição dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Aqui o Kardec coloca uma situação muito comum, né? Que é na sequência, né, do sepultamento, é muito comum, muito natural, que se faça a partilha dos bens, né? Para quem tem muita coisa, testamento, para quem tem pouca coisa, inventário, né? Então, este é um momento, e aí o Kardec pergunta, este é um momento que o espírito assiste, ele assiste os inventários ou os testamentos, vamos dizer assim, né, a partilha dos bens, e o orientador responde, olha, assiste, Deus permite que isso aconteça, né, para ensinamento dele, espírito, né, e para castigo dos culpados. Para castigo dos culpados. Ele diz, o espírito, assistindo a essa, vamos chamar
esse espetáculo, né, julga do valor dos protestos que lhe faziam, das falsidades que porventura possam ter acontecido. Todos os sentimentos ficam à mostra. Então, aquilo que efetivamente as pessoas sentem pelo desencarnado, né, fica patente ali, fica colocado sobre a mesa. E ele diz, e ele fica decepcionado, né, com a ambição, né, que se coloca à mostra. São inúmeros os casos que a gente vê e vamos continuar vendo, né, de este ser um momento de dissolução da família. Em muitos casos, se encerra aí, com a partilha dos bens, também a família, a união familiar. Né? E é disso que ele está falando. Só que ele faz um alerta. Ele diz, olha, chegará a vez daqueles que assim comportam, né? Que assim se comportam. Porque eles também vão desencarnar. E eles também assistirão à partilha de seus bens. Então, a decepção que geram agora vão colher lá na frente, certamente, quando enxergarem, né, o quanto que efetivamente havia de sentimento ou de interesse nas relações com aqueles que ele tinha alguma afeição. Para o espírito, né, inclusive vamos dizer assim, uma punição. Ele diz, olha, é um castigo para aqueles, né, que são culpados de alguma coisa. Assistir essa partilha, assistir essa animosidade, essa ambição toda, para eles, os que têm alguma culpa, é um grande castigo que Deus impõe. E por fim, a 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Essa nossa atitude respeitosa para com os desencarnados é uma demonstração de intuição, de alguma fagulhazinha de entendimento da vida futura, de que existe uma vida futura? E aí o orientador responde assim, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, mesmo que a gente não consiga visualizar, né, a vida futura, a gente tem essa intuição, essa noção, né, essa vaga noção, que nos impele a demonstrar respeito e tal para com os desencarnados. Seria uma maneira de reconhecer, uma maneira taxativa, né, de reconhecer que os desencarnados não são mortos, né? Continuam vivendo, estão ali na frente, só estão fora do alcance da nossa vista, né, do nosso ouvido, do nosso tato, mas estão ali. Então é muito interessante também essa 329, né, porque eu acho que é um bom indicativo, né, de que muita gente fala, não, mas ninguém voltou de lá para dizer como é que é. A gente sabe que existe, né? A gente tem essa vaga noção, mesmo que a gente não consiga definir e tal, mesmo que a gente religiosamente não consiga aceitar, a gente tem essa noção. Muito bem, nós fechamos o capítulo. Nesse último tema, o que fica para nós muito patente é a importância que tem o pensamento, né, nas relações entre os planos e entre os espíritos, independente de planos, entre si, né? É o pensamento, a forma de comunicação, né? E isso, quando a gente extrapola, nós somos espíritos, né? Temos um corpo, mas somos espíritos. A gente se coloca no universo dos espíritos, né? Então, mesmo que a gente tenha limitação,
por causa do corpo, é o pensamento o nosso meio de comunicação. E é o mais preciso meio de comunicação, porque aquilo que vai no nosso pensamento fica impresso no outro tal qual está em mim. Diferentemente da linguagem, que por precariedade, né, de vocabulário e tal, as construções mentais nunca são iguais. O que eu tento construir com o meu verbo não fica exatamente na minha cabeça e na sua do mesmo jeito. Né? No pensamento não, é como se fosse uma fotografia, uma imagem, um filme. O que tá para mim, tá para você. E para a ligação entre planos é fundamental esse entendimento. A gente chora muito, né, quando perde um ente querido. E o Chico Xavier dizia, olha, se essas lágrimas são de saudade, elas são pontos de luz na caminhada do espírito. Se elas são fruto da revolta e do inconformismo, elas atrapalham muito a caminhada do nosso irmão. Quando a gente chora muito, chora por conta de saudade, a gente perde a percepção, né, de que a ligação fica ainda mais estreita, porque o meio de comunicação estabelecido entre nós, né, agora é pleno para o outro. Então, o nosso querido que se foi tem um acesso muito mais amplo no nosso campo mental do que quando ele tinha um corpo de carne ao nosso lado. Muitos filhos, muitos pais, muitas mães choram a perda do seu querido, né? E choram inconformadamente, porque acham que está desfeita a ligação. A ligação é feita por afeto e não se desfaz nunca. E a comunicação se estabelece pelo pensamento. As lembranças felizes, né? As lembranças que a gente tem, né? É a forma de transferência, de comunicação, de entendimento. Então, essa última parte, apesar de falar dos nossos desencarnados, né, eu gostaria que ficasse essa ideia. Nós não estamos privados da presença dos nossos queridos, porque os nossos queridos estão ao nosso lado. E nós não estamos privados da conversa, do contato, da transferência de sentimento com os nossos queridos, porque isso se faz pelo pensamento, não pelo verbo. Então, eu gostaria de deixar essa minha percepção, né, que para mim é consoladora, para mim me consola muito, me deixa mais tranquilo, né, para os nossos irmãos. Pensem nisso. Né? A transição de um plano para o outro, né, não quebra uma relação afetiva. Ela se mantém no tempo e no espaço. Né? E ela não priva a comunicação. A gente pode não ter os longos diálogos ou as longas brigas que a gente normalmente tem, né? Mas essas lembranças felizes, esses insights que chegam para a gente, né? Tudo isso é comunicação. Né? A gente gostaria muito de conversar horas a fio, mas uma ideia boa, um róciozinho de um beijo na face, ou uma lembrança feliz de um momento do passado, né? Tudo isso é forma de comunicação, a lembrança e o pensamento. Nós estamos aos 49. Semana que vem, se Deus quiser, a gente abre um novo capítulo, aí já tratando da volta do espírito para o mundo corporal. Nós estamos falando do espírito na erraticidade, vamos falar do mundo, do espírito quando retorna ao corpo, né, a reencarnação. E se os irmãos tiverem algum comentário, algum acréscimo, alguma crítica, por favor, coloquem no nosso espaço de comentários aí
do IGTV, né? Agradecidos a Deus pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, nós encerramos nosso estudo, rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza de visão, para identificar objetivos e caminhos, né? E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que a gente, enfim, tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.